O Palmeiras vai consolidando cada vez mais a liderança no Campeonato Paulista. O time dirigido pelo português Abel Ferreira derrotou o Santos por 1-0 no Allianz Parque. Com o gol de Rafael Veiga, de pênalti, o Verdão manteve a invencibilidade de um time que já está classificado para a próxima fase e que acumula ótimos resultados na sequência dos clássicos disputados. O Palmeiras já havia vencido o São Paulo na quinta-feira passada e agora vai encarar o Corinthians na próxima quinta, também em casa. Outro destaque dessa rodada foi a goleada do Corinthians sobre a Ponte Preta por 5-0. A última rodada tem todos os jogos confirmados para o próximo domingo, às 16 horas. O campeonato ainda tem o São Paulo, líder do Grupo B, com 20 pontos, e o Bragantino liderando o Grupo D com os mesmos 20. Outros resultados da 11ª rodada: Água Santa 1, Santo André 1, Guarani 2, Ferroviária 1, Inter de Limeira 2, São Bernardo 1, São Paulo 3, Mirassol 0, Botafogo 1, Novo Horizontino 1, Ituano 0, Bragantino 0. O líder do Campeonato Mineiro, Atlético, derrotou o Democrata por 1-0 nesse sábado em Governador Valadares. O Galo teve as melhores chances da partida, principalmente no segundo tempo, quando praticamente jogou todo o tempo no ataque. O gol saiu nos minutos finais com o Nacho Fernandes, chutando numa finalização de dentro da área, sem chance para o goleiro Lucão. Savarino chegou a marcar o segundo, mas o jogador estava impedido e o gol foi anulado. Com o resultado, o Galo chega a 25 pontos e se mantém na liderança da primeira fase do campeonato. O Cruzeiro fez valer o mando de campo e goleou o Pouso Alegre por 5-1 no Mineirão. Os gols foram marcados por Daniel Júnior, Vagninho, 2 de João Paulo e Rafael Santos. Para a Raposa, Carlinhos fez o gol de honra do Democrata. Além do Atlético líder e Cruzeiro vice-líder, Atlético Clube e Caldense completam o G4. Outros resultados do Campeonato Mineiro: Tombense 2, URT 0, Uberlândia 2, América 1, Atlético 1, Caldense 0 e Vila Nova 2, Patrocinense 0. E a última rodada do Campeonato Carioca nesse final de semana definiu os classificados para a decisão do campeonato e também os que vão decidir a Taça Rio. O Fluminense já havia conquistado de maneira antecipada a Taça Guanabara. O primeiro destaque dessa rodada final foi a goleada aplicada pelo Flamengo sobre o Bangu por 6-0. Os gols do Flamengo foram marcados por Arrascaeta, 2 de Gabriel Barbosa, 2 de Léo Pereira e Matheus França. Já campeão da Taça Guanabara e poupando todos os titulares e várias reservas que entram com frequência, o Fluminense só empatou em 0-0 com Boa Vista em Bacaxá. Com o placar, o tricolor, que da mesma forma que o Flamengo entra na fase semifinal com vantagem, não conseguiu igualar o recorde de vitórias de 1919, que eram 13 vitórias consecutivas. Nesse domingo, em 2 partidas disputadas no mesmo horário, Vasco e Botafogo conheceram seus adversários na próxima fase. Com os gols de Bruno Nazário, Vitinho e Vinícius, o Vasco derrotou o Resende por 3-0 e definiu a sua participação na semifinal. Na próxima fase, o Vasco enfrenta o Flamengo em 2 clássicos marcados para a próxima quarta-feira e domingo. No outro jogo desse domingo, um empate sem muita qualidade marcou a partida entre Audax e Botafogo. Os times fizeram uma partida com poucas emoções que acabou empatado em 2-2. Classificado para as semifinais do estadual, o Botafogo caiu para a 4ª colocação e vai enfrentar o Fluminense em 2 partidas, na segunda, dia 21, e no domingo, 27. A vantagem do empate é da equipe tricolor por ter a melhor campanha. A decisão da Taça Rio será jogada em partidas de ida e volta entre Audax e Nova Iguaçu e Portuguesa e Resende, com vantagem da decisão em casa para os 2 primeiros. No futebol capixaba, o Nova Venécia derrotou a Desportiva Ferroviária e garantiu a liderança do Capixabão 2022. O gol do triunfo veio através de Patrick no final da partida. Também no sábado, o início de jogo avassalador protagonizado pelo time do Vitória. Assim foi a partida entre a equipe de Bento Ferreira e o Estrela no estádio Salvador Costa, que terminou 4-2 a favor do Vitória. Foram 3 gols em apenas 18 minutos, com o Alvianil jogando futebol objetivo, que àquela altura parecia que não daria chance de reação ao time de Cachoeiro. O Estrela reagiu, passou a trabalhar mais a bola, fez 2 gols antes do intervalo. No início do segundo tempo, com as alterações e um jogo mais equilibrado, o Vitória fez mais 1 e melhorou 2 posições na tabela de classificação. O Vila Velhense surpreendeu e derrotou o Real Noroeste por 1-0 e garantiu também a sua classificação para a fase semifinal do Capixabão. Vai dizer que até o início da rodada, o Real era líder invicto do campeonato. Com o resultado, o Vila se junta ao próprio Real e ao Nova Venécia no grupo dos já garantidos na segunda fase. E a exemplo do Nova Venécia, o Real Noroeste vira a chave e passa a pensar essa semana nos jogos decisivos da segunda fase da Copa do Brasil.
O Real Noroeste joga em casa com o Juventude e o Nova Venécia sai para jogar com o Atlético de Goiás.